Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa aventura incrível e viajar no tempo para conhecer a história de um herói muito especial chamado Moisés. Vocês estão prontos? Então peguem suas almofadas, se ajeitem no sofá e vamos começar essa jornada fantástica. Há muito, muito tempo, em uma terra distante chamada Egito, vivia um povo que trabalhava muito, os hebreus. Eles não eram felizes, pois o rei do Egito, o faraó, os tratava com muita dureza. O faraó tinha medo que os hebreus se tornassem mais numerosos e fortes que os egípcios. Por causa desse medo, ele tomou uma decisão muito triste. Ordenou que todos os bebês meninos dos hebreus fossem jogados no grande rio Nilo. Mas no meio de tanta tristeza, uma mãe corajosa chamada Joquebede teve uma ideia para salvar seu bebezinho. Ela o colocou com muito carinho dentro de uma cestinha de junco, bem calafetada com piche para não entrar água. Era como um barquinho só para ele. Ela levou a cestinha até o rio Nilo e a escondeu entre as plantas que cresciam na margem. A irmãzinha do bebê, Miriam, ficou de longe, escondidinha, para ver o que aconteceria. E então, algo mágico aconteceu. A filha do faraó, uma princesa, foi tomar banho no rio com suas servas e viu a cestinha flutuando. Curiosa, ela pediu para uma de suas servas pegar o cesto. Quando abriu, encontrou um lindo bebê chorando. O coração da princesa se encheu de compaixão. Ela sabia que era um dos bebês hebreus, mas decidiu salvá-lo. Nesse momento, a esperta Miriam apareceu e perguntou à princesa: "Você quer que eu encontre uma mulher hebreia para amamentar e cuidar do bebê para você?" A princesa achou uma ótima ideia. E sabem quem Miriam foi chamar? A própria mãe do bebê, Joquebede. Assim, a mãe de Moisés pôde cuidar do seu filho, que agora estava seguro sob a proteção da princesa. Que plano genial, não é mesmo? A princesa deu ao menino o nome de Moisés, que significa tirado das águas. Moisés cresceu no palácio do faraó, como um príncipe egípcio. Ele aprendeu tudo sobre a cultura do Egito. Usava roupas finas e comia as melhores comidas. Mas, mesmo vivendo no luxo, Moisés sabia em seu coração que ele era um hebreu e via o sofrimento do seu povo todos os dias. Um dia, já adulto, Moisés viu um guarda egípcio maltratando um trabalhador hebreu. Seu coração se encheu de raiva e, num impulso, ele defendeu o hebreu e acabou fazendo algo terrível ao guarda, com medo de que o faraó descobrisse e o castigasse. Moisés decidiu fugir do Egito. Ele atravessou o deserto, um lugar enorme, cheio de areia e sol quente. Moisés viajou por muitos dias, até chegar a uma terra chamada Midian. Lá, cansado e com sede, ele se sentou perto de um poço. Foi quando apareceram 7 irmãs, filhas de um homem chamado Jetro, que vieram buscar água para suas ovelhas. Alguns pastores mal-intencionados tentaram expulsar as moças, mas Moisés, sempre corajoso, as defendeu e ainda as ajudou a tirar a água do poço. Quando as moças contaram ao pai, Jetro, sobre o homem valente que as ajudou, ele convidou Moisés para morar com eles. Moisés se tornou um pastor de ovelhas, cuidando do rebanho de Jetro. Ele se casou com uma das filhas de Jetro, chamada Zípora, e teve uma família. Por muitos anos, Moisés viveu uma vida tranquila e simples no deserto. Parecia que sua vida como príncipe do Egito tinha ficado para sempre no passado. Mas Deus tinha um plano muito maior para Moisés. Um dia, enquanto Moisés cuidava de suas ovelhas, perto de uma montanha chamada Horebe, ele viu algo extraordinário. Uma sarça, um tipo de arbusto, estava pegando fogo, mas não se queimava. As chamas dançavam, mas as folhas continuavam verdes. Curioso, Moisés se aproximou para ver aquele fenômeno incrível. Então, do meio do fogo, ele ouviu uma voz poderosa chamando seu nome. Moisés? Moisés! Era Deus falando com ele. Deus disse a Moisés que tinha visto o sofrimento do seu povo no Egito e que o tinha escolhido para uma missão muito importante: libertar os hebreus da escravidão. Moisés ficou com medo. Ele se sentia pequeno e incapaz. Quem sou eu para ir falar com o faraó e tirar o povo do Egito? Ele perguntou. Ele achava que não conseguiria.
que não sabia falar direito. Mas Deus o acalmou e prometeu que estaria com ele em cada passo do caminho. Deus deu a Moisés sinais milagrosos para provar que ele estava realmente enviando. Seu cajado de pastor podia se transformar em uma serpente e depois voltar a ser um cajado. Ainda um pouco receoso, mas confiando na promessa de Deus, Moisés se despediu de sua família e iniciou a longa viagem de volta ao Egito. Ele não estava mais sozinho. Ele tinha uma missão divina. Ele não era mais apenas um pastor. Ele era o libertador escolhido por Deus para guiar seu povo para fora do deserto, em direção a uma terra prometida. Uma terra de liberdade e esperança. E essa, crianças, é a primeira parte da incrível história de Moisés, desde um bebezinho salvo das águas, até se tornar o líder que Deus escolheu. A vida dele nos ensina que não importa quão pequenos ou assustados nos sintamos, cada um de nós tem um propósito especial. Às vezes as maiores aventuras começam nos lugares mais inesperados, como numa cestinha no rio, ou perto de um arbusto em chamas. A história nos mostra que, mesmo quando tudo parece difícil, a coragem de uma mãe, a esperteza de uma irmã e a bondade de uma princesa podem mudar o destino. E mais importante, nos lembra que sempre há um plano maior para nossas vidas. O que aconteceu com Moisés quando ele voltou ao Egito? Como ele enfrentou o poderoso Faraó? Bem, essa é uma história para o nosso próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado de conhecer o começo da jornada de Moisés. A história não é apenas um conto do passado, é uma fonte de inspiração. Ela nos ensina sobre coragem, fé e sobre como pessoas comuns podem fazer coisas extraordinárias quando acreditam em si mesmas e em uma força maior. Lembrem-se sempre de olhar para a história, não só para aprender sobre o que aconteceu, mas para encontrar força para construir um futuro melhor. Muito obrigado por assistirem. Se você gostou dessa aventura, não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a continuação dessa história emocionante. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.